Vamos orar para a gente começar? Quieta aí, se acalme. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por mais uma tarde, obrigado por mais um momento de aprendizado da Tua Palavra, obrigado por esse CENIB. É um desafio, Senhor, mas nos ajude nós a entendermos o Teu propósito que tem para nossas vidas e a praticá-lo, Senhor, viver verdadeiramente. Então, nos dê entendimento da Tua Palavra, de tudo que nós formos aprender aqui, que o Senhor nos ajude. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que a equipe do CENIB viesse aqui me ajudar. Vocês vão receber, gente, um material aqui. E aí, à medida que vocês forem ouvindo o que eu falar, que você tiver na sua mão, você vem aqui me ajudar, tá bom? Enquanto você recebe aí, eu já vou começar aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa serva? Uma pessoa que serve com alegria? Uma pessoa serva, né? Que está ali disposto, pau para toda hora, obra, né? Como a gente fala. Você se considera uma pessoa serva? Pergunte aí da pessoa do seu lado aí. Você se considera uma pessoa serva? Se essa pessoa disse que sim, que se considera uma pessoa serva, então faça essa pergunta aqui, ó. Qual foi o maior ato de servidão, na sua opinião, que você já fez por outra pessoa? Qual foi o maior ato de servidão que você já fez para outra pessoa? Pergunte aí. Pode perguntar. O que você acha que você, na sua opinião, que você fez, foi um ato de servidão? Bem, servir, gente. Servir uns aos outros, como Jesus manda, servir a Deus, começa tudo aqui, ó. Tudo na mente. Você precisa ter essa predisposição, essa sabedoria, esse discernimento, que você precisa servir uns aos outros, né? E Deus, Ele está mais interessado no porquê que você está servindo do que naquilo que você faz. Ele não importa o tipo de serviço que você faz. Se você faz um ministério de limpeza, se você faz um ministério de programação, se você está no ministério de música, não importa o que você faz. Importa o porquê do que você faz. Lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2, existia um rei. Esse rei se chamava Amazias. E esse rei Amazias, a Bíblia fala nesse versículo que ele fez tudo o que o Senhor aprovava, mas ele não fez de todo o seu coração. Vocês lembram de Caim e Abel? Caim ofereceu uma oferta, né, para Deus, Abel também. Só que a oferta de Caim foi rejeitada e a de Abel não. Você sabe por que foi rejeitada? Se ele entregou o primeiro, né, a primícia do que ele ganhava, do que ele fazia para Deus, assim como Abel. O problema é que a gente acha que aquilo que a gente expõe, a gente consegue fazer com que Deus receba aquilo. Mas o que importa é a intenção do coração. Abel tinha uma intenção no coração que a oferta dele, sim, agradava a Deus, e não a de Caim. Por isso, Deus rejeitou a oferta de Caim. Então, Deus não quer saber no que você faz. Ele quer saber o propósito do seu coração. O que você está fazendo é de todo o coração. E para você ser servo, nós vamos falar de 5 pontos. O primeiro ponto, o servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Vamos lá, vou colocar aqui. Como o servo pensa? Está dando para ver aí? Pequeno. Bem, como o servo pensa? O primeiro o servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Se você tiver a plaquinha aí, você vem aqui, coloca aqui, por favor. O servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Olha aí, ó. Simonete, isso.
Obrigado, Simonete. Cuidado aí. O servo, então, ele se concentra mais no que ele vai fazer para o próximo do que para si mesmo. Muitas vezes a gente pensa em servir, em fazer algum ministério, e até no trabalho mesmo, né, seja na igreja, qualquer local que a gente vai servir, a gente pensa em fazer logo, fazer rápido, para se livrar do serviço, né? E aí a outra equipe que está ali, que se vire. E não, o servo verdadeiro, ele é humilde. Ele revela a verdadeira humildade, pensando não só em si, mas pensando no próximo. Ele segue o conselho de Paulo, quando Paulo fala, olha, pense mais no próximo do que em você mesmo. Então, o servo, o primeiro ponto, nós entendemos que o servo pensa mais no próximo do que em si mesmo. Muitas vezes a gente pensa no que a gente vai fazer, nós somos muito egocêntricos, né? Eu aposto que se você pega uma foto que você está no meio, vamos lá, se eu bater uma foto aqui, eu duvido você primeiro olhar outra pessoa do que você primeiro. É automático. Você vai pegar uma foto onde você está, você vai direto te olhar. Você vai se olhar para ver se você saiu bem na foto. É incrível como o ser humano é, né? Você vai se olhar automaticamente. E é exatamente isso que Deus não quer. Deus quer que você olhe para os outros primeiro. Será se o outro saiu bem na foto? Eu não importa, né? Mas o outro. Mas é exatamente o contrário, né, que acontece. Segundo ponto, o servo pensa como administrador e não como proprietário. Administrador, ali é Marley. Então o servo ele pensa como administrador e não como proprietário. Quando a gente pensa como administrador, a gente entende que nós não somos os donos daquele negócio, que existe algo maior, que é o dono. E quando a gente serve na igreja, a gente sabe, a gente tem que ter a noção de que o ministério não é meu, o ministério não é de nenhum líder, não é do pastor, mas sim do próprio Jesus. E aí a gente vai servir. Se a gente limpa o banheiro, a gente limpa o banheiro como se fosse Jesus usar a próxima vez. Se a gente usa o banheiro, a gente deixa o banheiro limpo do jeito que Jesus, sabendo que Jesus iria usar esse banheiro. A gente vai lá, puxa a descarga, a gente joga o papel no lixo, a gente deixa organizado e limpo, como se Jesus mesmo fosse usar. Então é assim que nós temos que agir. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim, ó, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Então, os servos de Deus pensam como administrador, e eles são fiéis nisso. Terceiro ponto, o servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. O servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. Isso aí, Wesley. O que não pode acontecer, o que um servo verdadeiro faz, ele não olha para o outro ministério, ele não olha para o outro GA, ele não olha para o que o outro está fazendo. O servo verdadeiro, ele quer fazer o melhor no seu ministério, onde ele está inserido ali, onde ele está trabalhando para Deus. E muitas vezes acontece, há algum tempo atrás, aqui na igreja, acontecia isso. Se eu deixasse um TNT aqui, por exemplo, TNT, coisa simples, deixasse aqui, separadinho, no meu ministério, estava tudo organizado, o outro ministério ia lá, opa, está dando só para esse TNT que ninguém está usando, é meu, já era. E não é assim. O servo verdadeiro, ele pensa em toda a movimentação dos ministérios como um só, e ele não atrapalha o outro. Não adianta cobrir um buraco e descobrir outro, né? Então, nós precisamos pensar mais no que os outros estão pensando, sim, fazendo o seu serviço, o seu trabalho. Mas a gente pensa de forma organizada, não de forma bagunçada. Olha só o que Romanos 14, 4 diz. Quem é você para julgar o escravo de alguém, se ele vai vencer ou fracassar? Isso é da conta do dono dele, e ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Jesus, Deus, Ele confia que nós vamos seguir a Ele servindo, fazendo o melhor, fazendo a nossa função aqui na igreja, pensando não só no próprio trabalho, mas também meditando sobre Ele, entendendo por que ele funciona, por que ele acontece, e fazendo ele acontecer.
Não pensa nos outros, no serviço dos outros, mas sim no seu. O quarto ponto, o servo edifica sua identidade em Cristo. O servo edifica sua identidade em Cristo. Se você está com a plaquinha aí, por favor. Está aí a Raíssa. Por favor, Raíssa. O servo edifica sua identidade em Cristo. Está dando para vocês verem aí? Está tudo certo? Cuidado. Bem, quando a gente pensa que a gente é edificado em Cristo, que nós fomos salvos pela graça, nós esquecemos as coisas que nos atrapalham. E é isso que a gente tem que seguir. A gente tem que se edificar em Cristo, meditando, orando, fazendo o ministério da melhor forma possível. E a gente não precisa provar o nosso valor. A gente não precisa ter que, todo momento, porque se você toda vez tem que provar o seu valor, sua capacidade, de que você pode, você cansa, um dia você cansa. Então o servo verdadeiro, ele não pensa nisso. Ele pensa que ele vai fazer o melhor e que ele vai buscar sempre o melhor do ministério. E o servo, quando a gente fala assim, servo, né, a gente pensa que o pastor é o cabeça de tudo. Realmente é, né, daqui da igreja e tal. Mas sabia que o pastor é o mais orelha de nós? É o que mais serve. Ele é o que mais serve. Porque ele tem muita coisa para resolver. Imagina. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos identificar e edificar a nossa vida em Cristo, a nossa identidade, a identidade como servo nele. A gente não precisa construir um troféu de, por exemplo, poxa, já servi em 500 ministérios, está aqui meu troféu. 500 ministérios já servi, eu não preciso disso. Nós não precisamos de fazer com que o nosso ego, né, seja edificado, cresça, né? Não, a gente precisa ser humilde. É muito melhor que os outros elogiem a nós do que nós mesmos, né, nos exaltarmos, né? Eu tenho um filho que cara, meu filho é brincadeira. Ele, outro dia, conversando, a gente ia no almoço, ele falando assim, pai, o senhor nem sabe, eu sou o menino mais popular da igreja. Aí eu falei, tu tá doido? Dei uma tapa nele. Que popular nada, rapaz. Vai crescer, menino. Mas o cristão é assim, né? Muitas vezes, na verdade, o ser humano é assim, né? É egocêntrico por natureza. Ele quer se mostrar e meu filho é assim. E eu creio em Deus que ele vai se converter verdadeiramente. O quinto, o servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. O servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Aí, Adson. Bem, o servo ele serve com alegria e não como obrigação. O servo ele faz de boa vontade, faz com zelo, faz com cuidado. Vocês lembram que algumas semanas atrás eu comentei sobre o bolo da Tati? Pois é, o bolo da Tati é fantástico, né? E ela faz com alegria, ela faz com amor, com paixão. E a mesma coisa a gente deve servir na igreja, fazendo as coisas com qualidade, fazendo as coisas com excelência, sempre perguntando da sua liderança se está ok, se precisa de mais alguma coisa. Não importa, gente, se você é velho ou novo, né, Alessandro? A Alessandro já está com uma idade avançada, né? Mas tem que servir com alegria. E às vezes a gente pensa que não tem criatividade, às vezes a gente pensa que não é capaz, e na verdade a gente só precisa de ser incentivado para fazer alguma atividade, algum serviço, e aí sim a gente entende que o ministério é uma oportunidade de você aprender cada vez mais, de você entender que você é capaz de muita coisa. Não importa também a sua idade, a sua cor, sua pele, os seus olhos são castanhos, são azuis. Não, cara, não importa nada disso. Deus ele vai usar cada um de nós com a característica que Ele lhe deu. Se você tem uma mão, se você não tem, se você tem um pé, se você é banguelo ou não. Não importa. Existe um escritor chamado Albert Schweitzer, que ele fala a seguinte frase: as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. Eu queria fazer essa pergunta para vocês, para finalizar. Vocês já aprenderam a servir? Vocês realmente já sabem o que é servir com alegria? Então fica aí para vocês.
Gente, antes da gente começar, eu queria saber se vocês sabem qual o propósito que a gente está estudando agora. Alguém de manhã, ninguém sabia. Deu uma vergonha alheia, assim, sabe? Gente, a prova está chegando, você tem que saber. Se ninguém sabe, quarto propósito, pegue seu livro, vá lá, vamos lá no índice, todo mundo, vamos revisar. A prova está chegando, sério, para estar decorado já. Abre aí, primeiro propósito. Qual é o primeiro propósito? Está muito alto esse microfone. Por favor, só um pouquinho. Primeiro propósito, qual é? Você foi criado, planejado para agradar a Deus. Segundo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Terceiro. Vixe, fica em pé, fica todo mundo em pé, fica em pé, que vocês estão dormindo. Gente, é segunda aula ainda, vocês já estão dormindo. Pela misericórdia, vai. Qual é o terceiro ponto? Exatamente. 4. Bem melhor, isso aí. Você foi moldado para servir a Deus. Pode sentar. Esse é o tema que a gente está estudando, esse é o propósito que a gente está estudando. E nós vamos ver agora o último ponto, que é o poder de Deus na fraqueza. E, gente, eu vou contar um segredo para você. Falar que nem um pastor, a gente fica só aqui entre a gente. Deus, ele gosta de usar pessoas fracas. Isso mesmo. Ele gosta de usar pessoas fracas. E sabe, Deus, ele não quer usar apenas os seus pontos fortes. A gente viu na semana passada, né, os nossos dons, a nossa forma, né? O que a gente tem de dom, o que a gente tem de talentos. E normalmente a gente pensa assim, então Deus só quer usar o que eu sei fazer. Deus quer usar, sei lá, me usar na música, me usar no ministério que você está, não sei. Mas Deus, ele também quer usar a sua parte fraca, as suas fraquezas. E o que é mais importante, não é o seu problema, a sua fraqueza, a sua imperfeição, porque nós somos cheios de defeitos, cheios de imperfeição. Não é a sua imperfeição que é o problema. A questão é o que você faz com a sua imperfeição. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 1, 27. 1 Coríntios 1, 27. Deixa eu abrir aqui também. 1 Coríntios 1, 27. Vamos ler a partir do versículo 26. Já abriram aí? Já? Vamos lá. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo o padrão humano. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Versículo 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Gente, uma coisa muito importante para a gente entender. Deus, ele não colocou as suas fraquezas, as suas limitações em vão, de forma alguma. Tudo tem um propósito na sua vida. Tem uma frase muito legal que fala assim, Deus, ele usa grandes guerreiros. Grandes. Os maiores guerreiros da Bíblia são pessoas que foram fracas. Mas a gente vai já chegar lá. Antes, você precisa entender também que fraqueza, ela não é um pecado que você adquiriu, um vício. Não. A sua fraqueza, seu espinho na carne, como diz o apóstolo Paulo, é algo que você herdou, algo que você já cresceu com aquilo. Que pode ser uma limitação física, uma deficiência física, pode ser uma doença crônica no qual você já nasceu, algo do tipo. Uma outra limitação também pode ser limitação emocional. Sabe aquele trauma que você passou quando criança ou quando, agora, recente, não sei, um trauma que você passou, uma ferida na alma de verdade. Uma outra limitação é intelectual. Sabe a parábola dos talentos? Deus deu 10 talentos para uma pessoa e para outra pessoa ele deu só 1. Talvez você possa ser a pessoa que você recebeu apenas 1 talento. Sabe, as suas limitações realmente. Eu tenho uma amiga que, eu digo que ela tem um talento, sabe? Quando o pastor está pregando, assim, eu sou meio homem, eu não sei fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não consigo mesmo. Aí o pastor está pregando aqui, aí eu estou prestando atenção. Mas a partir do momento que ela me chama para conversar, tipo, sei lá, qual é a referência, aí eu paro para olhar para ela, para dizer qual é a referência, eu já não consigo entender nada que o pastor está falando. Aí o pastor fala algum ponto importante, ela consegue falar, e era ela que estava falando, ela consegue me falar o que ela estava falando, e ainda o que o pastor falou. Eu falei, gente,
Como assim? Gente, eu não consigo. Se me chamou a atenção, eu perco o foco total do que a pessoa lá da frente está falando. Por isso que eu estou saindo na frente. Então, isso são limitações. Eu não consigo prestar atenção. Eu tenho essa limitação intelectual, digamos assim. E você pode ter algumas outras também. E sabe, quando a gente olha para essas nossas limitações, a gente pode pensar, então, Deus talvez não queira me usar. Então, Deus não pode me usar, já que eu sou cheio de problemas, cheio de imperfeições. Mas, pelo contrário, contar outro segredo para você agora. Deus, ele é fantástico. Ele adora colocar o seu grande poder em uma embalagem simples, em uma embalagem defeituosa, em uma embalagem tão simples como a gente. Ele se amarra em fazer isso. E para que a gente consiga entender isso melhor, a gente deve fazer que nem o apóstolo Paulo e seguir alguns passos. O primeiro passo é admitir as suas fraquezas. O primeiro passo é admitir as suas fraquezas. Você precisa confessar as suas limitações, você precisa, parar de pensar que você é perfeito, porque a gente não é perfeito. Gente, nós não somos perfeitos. Quando você tenta se iludir, tenta se auto-enganar, não, eu acho que isso não é nada, isso vai fazer com que Deus não use você na sua total capacidade. Então, reconheça as suas fraquezas. Sabe algo que quando eu li, parece que realmente foi algo que abriu a minha mente. São duas verdades, duas confissões que foram feitas no Novo Testamento. A primeira foi uma confissão que o apóstolo Pedro fez diante de Jesus. Ele falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a outra confissão foi o que Paulo falou, quando teve aquele episódio que estava todo mundo na cidade onde ele estava adorando ele, falando que ele era um Deus, aquela coisa toda. E Paulo falou assim, eu sou humano como vocês. Então, se você realmente quer ser usado por Deus, você precisa entender duas coisas. Uma, você precisa entender quem Deus é. E você precisa entender quem você é. Isso é uma dificuldade de muitos cristãos, principalmente de muitos líderes, de entender quem Deus é e quem você é. E, gente, Deus, ele é tão maravilhoso que se para você conseguir entender isso, ele tiver que colocar uma tribulação tão grande na sua vida, ele não vai hesitar. Ele não vai hesitar em fazer, não porque ele é um Deus mau, não porque ele não gosta de você, mas é porque ele ama tanto você, ao ponto de que eu prefiro meu filho sofra agora, mas ele entenda quem eu sou e quem ele é, do que ele continuar numa vida se auto-enganando e lá na frente quebrar a cara. E lá na frente chegar e Deus dizer assim, nunca os conheci, para trás de mim, não conheço você. Então ele prefere fazer isso. Segundo ponto, vamos lá, regozije-se na sua fraqueza, ou alegre-se na sua fraqueza. O regozijo é uma manifestação de fé na bondade de Deus. É uma alegria você entender que aquilo que você tem é por um motivo, é você realmente ficar alegre. Olha só o que fala em 2 Coríntios 12:10. Abre sua Bíblia, 2 Coríntios 12:10. 2 Coríntios 12:10. Abriu? Vamos lá, 2 Coríntios 12:10 fala assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Sabe aquela coisinha que você não gosta de falar, aquele pecado que dói, sabe, que você fica meio constrangido em ter que falar, em ter que confessar, ou uma deficiência, ou um problema seu que você não gosta de falar? É isso aí que Deus quer usar para salvar outras pessoas. É justamente essa coisinha que você não quer falar, que você não quer confessar, que Deus quer usar você para curar outras pessoas. Hudson Taylor, ele fala aquela frase que é muito legal. Todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. Se você for analisar a vida de Moisés, gente, qual era o maior problema um dos maiores problemas de Moisés? Era ali o gênio. Ele tinha um gêniozinho difícil. Mas Deus o fez com que ele fosse conhecido como o homem mais paciente da terra. E realmente, mano, para aguentar o povo de Israel não é fácil, não. Gideão, ele tinha muito baixa autoestima. Ele se comparava muito com as pessoas, ele tinha uma baixa autoestima, uma profunda insegurança. Mas Deus o fez um homem de valor. Outra pessoa, Abraão, era medroso, gente. Abraão era muito medroso, ele mentia a respeito da mulher dele. Mas Deus o fez pai de todos aqueles que creem. Olha que contradição, só Deus. Pedro, que era ali bem sanguíneo, bem extravagante, impulsivo, mas Deus o fez pedra da igreja. Davi, mó adúltero, né? Super adúltero. E Deus o fez um homem segundo o coração dele. João,
Lembra? Arrogante lá, os filhos do trovão, super arrogante, e Deus o tornou conhecido como o apóstolo do amor. Tá vendo como Deus usa imperfeições e usa para a vontade dele? Ele é campeão em fazer isso, em transformar fraquezas em força. Terceiro, partilhe as suas fraquezas de forma sincera. Partilhe as suas fraquezas de forma sincera. Gente, o ministério, ela começa com a vulnerabilidade. Não tem por onde começar. Se você pretende ser líder, ou se você está sendo treinado para ser líder, tudo começa com a vulnerabilidade. Não adianta a gente querer demonstrar, pagar de santo, de, eu sou o espiritual, eu sou o perfeito, porque você não é. Se você quer ganhar a confiança das pessoas, se você quer conseguir mostrar para as pessoas que você é tão humano quanto elas, mostre a sua vulnerabilidade. Mostre o quanto Deus faz na sua vida primeiro, antes de você apontar o dedo na cara de alguém. Os nossos pontos fortes, eles criam muita competição. Então, se eu chegar aqui na frente e só começar a falar, gente, eu sou boa nisso, eu sei fazer aquilo, Deus me deu talento para isso, isso, aquilo, isso vai gerar no coração de vocês o quê? Ou uma comparação comigo, ou uma competitividade. A ponto de, não, eu quero ser melhor que ela. Mas se eu chegar e dizer, gente, eu tenho muito problema nessa área, eu preciso vencer isso aqui, isso vai dar empatia com você. Você vai olhar e dizer, cara, ela é humana também. Ela está ali na frente, ela não está se achando. Pelo contrário, ela é tão pecadora quanto eu. Então, a vulnerabilidade, ela é um ato importantíssimo. Então, sempre pense nisso. Se eu quero construir credibilidade, você precisa ser sincero consigo mesmo e com as pessoas. E o quarto ponto, glorie-se nas suas fraquezas. Glorie-se nas suas fraquezas. Se você quer se gloriar em alguma coisa, gente, glorie-se em Deus. Porque, só em Deus. Imagina, eu não sei como é que você era na época de escola, ou para você que ainda está estudando. Mas eu era muito chata, eu sempre fui muito colérica. Então, eu sou muito chata com minhas equipes de trabalho. Eu sempre queria os melhores, eu não pegava assim qualquer pessoa. Era só os melhores que tinha na minha equipe. Então, eu sempre fui muito chata. Agora, imagina, se eu, mera humana, mortal, pecadora, só quero os melhores na minha equipe. Deus quer me usar. Eu, maior pecadora aqui. Gente, vocês não estão entendendo. Eu sou o pior dos pecadores e Deus ainda quer me usar. Entende como Deus é tão maravilhoso que Ele usa cada um de nós, mesmo a gente não merecendo? Então, se você quer se gloriar, glorie-se em tanto quanto Deus ele é tão maravilhoso, ao ponto de usar a gente, que nem merece ser usado. Então, gente, entenda que se você quer ser usado por Deus, que se você realmente quer ter um papel importante no reino de Deus, quer ser um instrumento útil na mão de Deus, glorie-se nas suas fraquezas. Reconheça que você é pecador, porque Deus ele gosta de usar pessoas fracas. Levante aí, forme uma dupla, rapidão. Uma dupla. Bora, galera! Você vai dizer aí para sua dupla qual é o primeiro propósito? Qual é o primeiro propósito? Você foi criado para agradar a Deus. Aqui na igreja a gente chama isso de engrandecer. É adoração também, mas aqui na igreja a gente chama de engrandecer. Então repita aí com a sua dupla. Primeiro propósito é: você foi criado para agradar a Deus. E aqui na igreja a gente chama de engrandecer. Segundo propósito. Você foi criado para fazer parte da família de Deus. Aqui na igreja a gente chama isso de enturmar. Terceiro propósito. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Aqui na igreja a gente chama de ensinar. Repita aí. Terceiro propósito. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo e nós chamamos de... E o quarto propósito que a gente terminou de ver aqui com a Melissa. Vale. Lê aí no seu livro, gente, embora. Pega o livro.
1, 2, 3 e... Aqui na igreja a gente chama de engrenar. Muito bem, pode sentar. Eu preciso dar alguns avisos para você. Primeiro, é que a nossa prova é daqui a 2 semanas. Segundo, é que isso vai cair na prova de certeza. Terceiro, é que não vai ter alternativa. Você vai precisar saber quais são os 5 propósitos e como nós chamamos isso na igreja. Beleza? Então, estude, por favor. Então, vamos começar agora o nosso 5º propósito. E o nosso 5º propósito é: você foi feito para uma missão. Pode voltar. Gente, trouxe aqui os ajudantes que vão ajudar a gente a entender a nossa missão. Você tem aí alguns papéis, você precisa ficar bem atento. Se eu falar algo parecido com o que está aí no seu papel, você traz aqui para um dos meus ajudantes e ele vai colocar aqui no quadro, beleza? Um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia está lá em Atos 20, 24. Foi uma declaração que Paulo fez, que é linda. Ele fala bem assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Deus quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Deus, no corpo de Cristo, quanto uma missão. Ministério é aquilo que você faz para servir os seus irmãos, para servir os de dentro, servir a igreja, como Bem-vindo à Casa, como o Ministério do CENIB, como Nova Kids, como Um com Deus, como a limpeza. A gente está servindo aos de dentro, certo? Missão é o seu serviço para com os de fora. É você servir aos de fora. Como que a gente faz isso? Levando Jesus a eles. Muitas pessoas, quando chegam na igreja, me perguntam, ou perguntam de algum líder ou de alguma pessoa: mas vocês não fazem trabalho social? Vocês não fazem... De vez em quando a gente faz saúde e cidadania, né? Mas o que a gente faz durante saúde e cidadania? A gente evangeliza. Tem lá uma placa: ginecologista e obstetra. Saúde da mulher, mentira, é assim que está lá. Saúde da mulher. Aí a mulher entra, tem uma palestra, fala sobre saúde da mulher. Quem precisa de encaminhamento consegue seu encaminhamento. Mas é Jesus que é pregado ali. Tem um massoterapeuta, lembra que ele tira o creque da coluna? Fica todo mundo perfeito. Mas enquanto ele está fazendo ali, quando a pessoa está na fila, esperando que é a maior fila, né? Todo mundo só vem para ajustar a coluna. A maior fila, estão lá evangelizando. Porque o nosso objetivo, gente, do que adianta? Do que adianta? Ajustar a coluna, tirar a cárie do dente, tirar o dente mole, ajudar lá a pessoa que estava precisando da ultrassom. Se essa pessoa for para o inferno no outro dia, adianta alguma coisa? A nossa principal missão para com os de fora é evangelizar, é levar o evangelho a eles. E cumprir a sua missão no mundo é o 5º propósito de Deus para a sua vida. Então, qual é o 5º propósito? Você foi criado para uma...
aqui na igreja, a gente chama isso do jeito mais simples de chamar, que é evangelizar. Beleza? A palavra missão, ela tem a mesma raiz da palavra que fala enviar, remeter. E é engraçado que quando Jesus ele vai falar para os discípulos, quando ele vai enviar os discípulos, ele fala bem assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. A mesma coisa que Deus fez com Jesus, colocando ele aqui na terra para salvar a gente dos nossos propósitos, Jesus falou: ei, agora eu te envio, agora a bola está contigo, a missão é tua. Gente, a missão que era de Jesus aqui na terra, claro que a missão de Jesus é muito além das nossas forças, né, capacidades, etc. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, ele veio pagar os nossos pecados. Mas a missão de continuar isso através do evangelismo é nossa, sabe? É de ir até as pessoas, levar o amor de Jesus, falar da salvação. Essa é a nossa missão aqui, a continuação da missão de Jesus. Então, a Bíblia apresenta várias razões pelas quais isso é extremamente importante. E a primeira delas é que a sua missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Você tem isso daí? Aqui com Laurinei. Então, primeiro, a sua missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Gente, antes de Jesus subir aos céus, ele reuniu os discípulos, não foi? E aí ele falou bem assim, ele deu o que a gente chama de grande o quê? Comissão. Você sabe o que significa a palavra comissão? Esqueci a palavrinha agora, mas é um terminho que a gente usa para falar junto. Por exemplo, cooperador é quem trabalha junto, certo? E missão a gente acabou de ver, que é enviar, que é ter um trabalho junto, é ter um objetivo junto. Então, nós somos comissionários de Jesus. Ele deu a grande comissão, não foi a grande sugestão. Ele não chegou com os discípulos e falou bem assim: olha, se der, assim, enquanto estiver trabalhando, mas só se der. Precisa se incomodar muito com isso, não. Aí tu vê alguém que está assim meio à toa na vida, ou alguém que está passando por um sofrimento, aí se der, se tu tiver uma oportunidade, aí tu fala um pouquinho de mim para essa pessoa, tá? Que talvez seja importante para a vida dela. Foi assim que ele falou? Ele foi bem enfático, todos os verbos que ele usa estão no imperativo. São uma ordem. Ele fala bem assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Ele não falou: se der, tu ensina também, tá? Não. Foram missões. E para todo bom soldado, missão dada é missão cumprida. Segundo, sua missão é um privilégio formidável. Sua missão é um privilégio formidável. Gente, apesar de ser uma grande responsabilidade ser comissionário de Jesus, ser cooperador de Jesus, isso é um privilégio que a Bíblia fala que os anjos queriam muito ter esse privilégio. Mas isso foi dado a nós. E sabe, às vezes quando a gente trabalha assim, faz um trabalho, sei lá, para um chefe diferente, ou para alguém superior a gente, às vezes a gente se intimida, né? Por exemplo, nos primeiros nas primeiras peças que nós fizemos aqui na igreja, tinha um ministério de teatro, e quem que era líder do ministério de teatro? A Thaís, né? Aí ela tinha os líderes auxiliares, que eram jovens. Gente, esses meninos tremiam tudinho, porque eles iam trabalhar com a Thaís, morriam de medo dela. Aí depois aconteceu uma coisa parecida, quando foi com apoio criativo.
Foi ter o apoio criativo, aí o pessoal ficou meio assim, cara, será que eu vou mesmo? A minha líder vai ser a Thaís. Não sei se... E o pessoal, teve uma vez que eu fui conversar com uma menina que eu queria muito que ela fosse. Aí eu cheguei, mano, olha, acho que vai ser incrível, tu tem todas as características para ir para esse ministério, não sei o quê. Ela virou, amiga, sabe quem eu acho que tem todas as características? A fulana, ela já estava querendo passar a bola de tanto medo que ela estava. Mas, gente, é um privilégio a gente trabalhar com Jesus, apesar da grande responsabilidade. Tem uma coisa que, às vezes, a gente... Vou falar isso daqui a pouco. Terceiro, ensinar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. É a melhor coisa que você... Eita, tá vindo 2. Deixa eu ver o teu. Traz os 2, porque um está metade do outro. Rapaz. De manhã não tinha nenhum. Hoje surgiu, foi 2. Gente, se o teu vizinho tivesse câncer ou AIDS, por exemplo, são doenças terríveis. Mas você tem a cura, você descobriu a cura para essa doença. Você ia contar para o seu vizinho? E eu não ia. Ninguém me responde. Sim? Cara, se você não contasse, eu acho que de todas as pessoas da Terra, você seria a pior delas, né? Porque tu sabe a cura da maior, do problema que aquela pessoa está enfrentando. E tu não está dando. Agora, você consegue entender que nós temos a cura para todas as doenças através de Jesus? Porque, beleza, você tem lá a cura do câncer. Aí você dá para a pessoa que está com câncer a cura do câncer. Ela é curada. Aí depois de 10 anos acontece uma coisa que assim é raríssimo de acontecer entre as pessoas. Quase não acontece. Essa pessoa morre do mesmo jeito. Porque quase ninguém morre, né? É uma coisa assim bem rara. Aí ela morre. Sem conhecer a Jesus. Porque tu só deu a cura do câncer. Mas tu não levou Jesus. Adiantou de alguma coisa? Adiantou de alguma coisa? Não. Só adiantou que a pessoa demorou 10 anos para ir para o inferno. Mas ela foi para o inferno do mesmo jeito. Porque eu só dei a cura da doença. Aí a mãe falava, tu só deu o peixe, não ensinou a pescar. Né? Só deu um alívio imediato. Mas não curou a raiz do problema. Gente, nós temos o segredo, nós temos a cura para a pior das doenças, que é o pecado. E nós temos a obrigação de ensinar isso aos outros. Sabe? As pessoas, elas podem até parecer felizes e bem-sucedidas. Elas pode até parecer que, não preciso não disso daí. Estou tão bem aqui na minha balada. Estou tão bem aqui. Mas, gente, você já esteve lá do outro lado, não esteve? Era assim? Estava tudo bem antes sem Jesus? Não estava, porque senão você não tinha escolhido Jesus. Por mais felizes que as pessoas possam parecer, sem Jesus, o destino delas é o inferno. E a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa é falar do amor de Jesus para ela. De manhã, até conversei com o pessoal, porque às vezes chega um visitante, aí o que a gente quer fazer com o visitante? E essa é a maior leseira que a gente quer fazer na vida. Às vezes chega o visitante, aí a gente vai lá, e aí, tudo bem, não sei o quê, nosso jeito, né? Conversa, aí se for que nem eu e uma amiga minha, a gente dá uma ratada assim, né, que é para criar logo intimidade. Mentira, é porque a gente bisonha mesmo. Aí a gente fala alguma besteira, a pessoa fica rindo da gente. Aí você puxa um assunto, cria uma conversa. Às vezes a gente quer ganhar as pessoas com nossos lindos olhos castanhos ou com o nosso sorriso encantador. Mas, gente, esses meus funcionários são espalhados, isso sim. A gente quer ganhar as pessoas com o nosso jeito, com a nossa amizade. Isso salva alguém?
É importante, claro, não vai chegar o visitante, tu vai falar, quer Jesus ou não quer? Se não quer, pode? Não, mas você chega com todo esse sorriso, com toda essa alegria, e você fala de Jesus. Porque adivinha o que aquela pessoa veio fazer na igreja? Ela veio procurar um sorriso bonito? Gente, sorriso bonito tem lá fora. Se ela veio para dentro da igreja, é porque, no mínimo, ou a pessoa que convidou ela é muito chata e ficou no pé dela até ela vir, ou, no mínimo, ela já está abrindo um pouquinho do coração dela para Jesus. É o melhor lugar para você pescar. É como se você estivesse pescando dentro do viveiro, porque você já sabe que ali tem peixe. Você já sabe que aí o peixe já está com a boca meio aberta, assim, procurando uma isca. Então, não perca a oportunidade. Não espere que esse visitante saia daqui e... Gente, já aconteceu, eu achava que isso era leseira. Mas pode ser a sua última oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Eu achava que... Gente, às vezes está pegando pesado, né? Não é bem assim também. Vai que a pessoa tem outra oportunidade. Eu estou falando para você. Teve gente que, saindo do sonho de Natal lá na Torquato, foi atropelado e morreu lá na frente. Há alguns anos atrás. E a nossa oração era que essa pessoa tivesse entregado a sua vida para Jesus antes. Teve uma vez que eu já fui do Nova Kids, né? E eu era de um setor que era crianças especiais. E eu era mediadora de uma criança que a mãe dele era perita do IML. E uma vez, fazendo uma perícia, ela encontrou dentro do carro um convite para a noite do chocolate. Gente, a pessoa tinha morrido. E ela só conseguia pensar, cara, espero que essa pessoa tenha ido realmente. Porque ela teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, não desperdice, não fique só conversando lá com o vizinho. E aí, o que tu gosta de fazer? Ah, é? Não, chama ali para um cantinho. Ei, posso te falar uma coisa muito importante? E evangelize essa pessoa, não perca essa oportunidade. Pode ser a última oportunidade da vida dela. E tem uma coisa, está lá em Ezequiel 3, 17, 18. Esse versículo, ele dói no fundo do meu coração. Porque ele fala bem assim. Vou trazer para a minha tradução da linguagem de hoje, tá? Se eu te avisar, é Deus falando. Se eu te avisar que a fulana vai morrer, que a Sabrina vai morrer por causa do pecado dela, e tu não for lá e advertir a Sabrina, ela vai morrer. Mas diante de mim, a culpa é tua. Agora, se tu for lá falar e a Sabrina realmente não quiser, aí beleza. A culpa dela, ela vai morrer por causa da culpa dela. Você vai estar inocente diante de mim. Gente, não queira essa culpa diante de Deus. De Ele ter falado, vai lá e pregue. E você, não, Deus, eu não quero. Poxa, vou incomodar a pessoa. Vou incomodar a pessoa, Deus falando de ti. Quarto, eu acho. Quarto, o valor da sua missão é eterno. Se eu falasse para você que eu tinha um serviço para você fazer por R$1 milhão, esse é o que sumiu, né? O valor da sua missão é eterno. Tá com alguém? Tá não? Tá. Tá aqui? Rapaz, apareceu. Se eu falasse para alguém que eu tinha um serviço para você fazer por R$1 milhão, você faria? Olha, o irmão até vibrou ali. Vocês não queriam não, tá muito bem, né? Ninguém queria não, esse R$1 milhão. Gente, só que R$1 milhão, quando você chegar com esse R$1 milhão lá no céu, não vai ser nada, não paga nem 1 metro quadrado que tu tá pisando, porque lá fala que as ruas são de ouro. Não vai pagar nem o chão que tu tá pisando. Não vai ter valor eterno, daqui a pouco acaba. E às vezes a gente gasta a nossa vida toda fazendo um negócio que daqui a pouco não vai ter valor nenhum. Mas o valor da sua missão é eterno. Vai fazer a diferença eterna na vida de uma pessoa. Gente, isso quer dizer que isso é mais importante que emprego,
Isso é mais importante que sua realização pessoal, isso é mais importante do que os seus objetivos de vida, porque isso vai durar para sempre. Você pode ser o advogado o juiz mais top que esse universo já conheceu. Quando você morrer e chegar diante de Deus, isso não vai ser nada, porque não foi só essa a missão que Deus para você. A missão principal é: vão por todo mundo e pregue o evangelho. Quinto, sua missão traz significado à sua vida. Sua missão traz significado à sua vida. Tá com alguém? Tá não? Gente, é aquilo que você foi feito para fazer. Se você falhar nisso, você falhou na sua missão. Não desperdice a sua missão. Às vezes a gente fala: Yasmin, mas talvez outra pessoa possa falar para essa... Ela vai ter outra oportunidade de ouvir. Não, talvez Deus fala: a Ocicleia pode falar depois. É verdade. Às vezes. Na Bíblia fala que se você não falar, as pedras clamarão. Se você não falar para as pessoas que Jesus é o Filho de Deus, Jesus ele usou uma jumenta, né? Ele pode usar qualquer coisa. Mas tu quer dar o teu trabalho, tu ia chegar lá, Alessandro, tu ia chegar lá com a chave da creche, jumenta está aqui, seu novo emprego? Não ia. Vai dar o teu trabalho para a pedra, para a jumenta? Ou tu vai assumir tua responsabilidade? A gente deve sempre se perguntar: Deus, quem foi que o Senhor colocou na minha vida para que eu contasse a respeito de Jesus? Meus ajudantes, muito obrigada. Podem ir que agora a gente vai falar de um assunto que vocês não devem ouvir agora. Muito obrigada. Uma salva de palmas para os meus ajudantes. Beleza. Você igualzinho de manhã, Ricardo. Gente, mas você já te perguntou quanto que vai lhe custar cumprir essa missão? Quanto que lhe custa cumprir essa missão? Muitas vezes, cumprir essa missão vai lhe custar renunciar a alguns planos pessoais. Vai lhe custar a realização de alguns sonhos. Vai lhe custar... Sabe, é como se a gente pegasse uma folha, porque você já se perguntou o que significa entreguei a minha vida para Jesus? Lara, se tu me desse um presente, tu me deu um presente, tu entregou ele para mim, agora é meu, certo? Beleza. Aí eu estou usando o presente que a Lara faz umas capas de Bíblia linda. Se ela me desse uma capa dessas Bíblias, beleza, ela me deu, eu estou usando. Porque agora ela deu para mim, não foi? Aí ela não está gostando muito do jeito que eu estou usando a capa, ela vai falar: ei, mas me devolve aqui rapidinho, deixa eu só... Não é assim que... Às vezes a gente faz isso com Deus, a gente entrega a vida para Deus, deu para Ele. Aí Deus está fazendo o que Ele tem para fazer com a nossa vida. Aí a gente... Está doendo, né? Deus, sabe aquela vida lá que eu te dei? Minha vida que eu te dei? Devolve só um pouquinho, deixa eu fazer minha vontade um pouquinho. Gente, entregar a vida para Jesus é você pegar um papel em branco, assinar e falar: Jesus, está aqui, ó. O que o Senhor escrever, eu já entreguei para ti. E eu sei que isso é difícil, porque é uma luta, né? É uma luta com a nossa carne. Às vezes a gente quer tomar de volta. Mas a gente precisa se lembrar: eu já assinei. Já entreguei minha folha em branco para Jesus. O que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Tem uma frase, deixa eu pegar minha cola, mas acho que eu lembro o nome dele. Um missionário chamado Moody,
M-O-O-D-Y, depois você pode pesquisar um pouco mais sobre a vida dele. Ele uma vez falou uma coisa que me impactou muito. Uma amiga me falou essa frase uma vez, e, cara, essa frase sempre me lembra. Eu sempre me lembro dela. Que fala bem assim, que o mundo não sabe o que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa totalmente entregue a Ele. Totalmente entregue a Deus. Será que nós podemos ser essas pessoas totalmente entregues a Deus? E, gente, você consegue cumprir essa missão partilhando da sua mensagem de vida também. Às vezes você pode sentir que você não tem nada para... Ah, não, mas eu não tenho nada para falar para os outros. Você já se sentiu às vezes assim? O que é que eu vou falar? Não sei não. Mas isso é apenas o diabo tentando te manter em silêncio. Gente, a gente tem basicamente 4 formas de compartilhar a nossa história de vida. A primeira é através do nosso testemunho. E o testemunho é a história de como Cristo mudou a sua vida. E isso impacta muitas pessoas. É que nem a história daquele cego de nascença, que ele era cego, né? Aí Jesus foi lá e curou. E aí os fariseus ficaram agoniados e tal, e ficaram perguntando: quem foi que te curou? Quem era esse homem que te curou? E ele fala, e aí mandaram chamar os pais falaram: não, deixa que ele sabe responder, já é velho, ele pode falar por si mesmo. Estavam tudo com medo. E aí ele virou e falou: quem ele era eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. É que nem muitas vezes acontece na nossa vida. A gente era cego, lascado. E agora nós vemos. Então, compartilhar do seu testemunho, a gente pode dividir em 4 partes. Durante a meditação dessa semana, você vai ter essa oportunidade de escrever o seu testemunho. Mas são basicamente 4 pontos. É como você era antes de Jesus. Como você percebeu que você precisava de Jesus na sua vida. Uma vez eu estava vendo... Quando eu era adolescente, era meio lesa, sabe? Aí eu tinha uns diários, era muito engraçado. Depois eu peguei para ler, eu queria queimar tudinho. E uma coisa que eu achei engraçada é que 1 ano antes de eu me converter, eu comecei a escrever um monte de oração no meu diário. Para quem eu não sei, mentira. Dizia lá que era para Deus, né? Mas ainda não conhecia Jesus de verdade. Mas isso mostra que 1 ano antes, Deus já estava preparando o meu coração, mostrando que eu percebia que eu precisava de Jesus. Terceiro, como você entregou sua vida para Jesus. E 4, a diferença que Jesus fez na sua vida. Você também pode partilhar essa sua mensagem através das lições que Deus tem colocado na sua vida. Quem aqui, depois que se converteu, Deus já deu alguma lição para você? Seja na área financeira, seja com relação a relacionamentos, seja com relação a trabalho. Todo mundo já teve uma grande lição, né? E às vezes, você precisa compartilhar essa lição que você teve com alguém. Só que às vezes a gente esquece a nossa lição, né? E um exercício legal é você fazer sim um diário. Mas não precisa ser aquele, hoje o dia amanheceu ensolarado. Os passarinhos estavam cantando na janela. Não precisa ser assim. Mas sabe aquela semana que Deus te deu aquela peia, que tu tirou uma grande lição? Aí tu anota tudo que tu aprendeu. Porque, gente, não já doeu a peia? Não já doeu? E aí, tu vai... Não, doeu, vou ficar aqui jogada para sempre. Ou tu vai aprender a lição e vai ensinar... O meu irmão mais novo, ele era muito engraçado. Ele já tinha aprendido uma lição na vida dele. Que quando a mamãe batia, se ele chorasse logo, ela parava mais rápido. Só que eu tinha um coração obstinado. Aí a mãe fala que se Jesus deu jeito na minha vida, Ele pode dar jeito na vida de qualquer um. E aí, eu era difícil. Ela me batia, eu olhava para ela, tipo... Não está doendo? E o meu irmãozinho ficava chorando do meu lado, falando... Mana, chora logo, mana. Que ela para. Então, era uma lição que ele já tinha aprendido. Deu para entender? Não precisa, gente, ser
Agora eu tenho a lição do século, eu preciso, pastor. Domingo que vem pode deixar que a mensagem é comigo, porque eu tenho a lição. Não precisa, gente. Você pode compartilhar a lição que você aprendeu. No nosso GA, a gente, às vezes, aprende cada lição com a vida com que cada uma está passando. Então, não ignore seu sofrimento, não ignore. Deus, ele nunca vai desperdiçar um sofrimento na sua vida. Já doeu. Agora, aprende com o que doeu. Porque geralmente dói, né? Lição boa, dói. Aprende com o que doeu e ensina os teus irmãos, para que eles não sofram da mesma coisa. Terceiro, você também pode fazer isso partilhando das paixões que Deus deu a você. Tem algum assunto que queima assim no seu coração? Você gosta de crianças especiais? Você se interessa em aconselhar pessoas que já passaram por situações difíceis, como abuso, ou pessoas que passam por situações difíceis financeiramente? Tem algo que arda no seu coração? Um grupo específico, adolescentes, jovens, tinha um casal, que não é o Daniel e a Vanessa, porque toda vez que a gente fala de adolescente, todo mundo acha que é o Daniel e a Vanessa, né? Que eles sempre falavam, desde que eles chegaram na igreja, cara, eu quero muito trabalhar com adolescente, quero muito trabalhar com adolescente, quero muito trabalhar com adolescente. E hoje eles estão trabalhando com adolescente. E eu vejo que Deus colocou esse amor no coração deles para trabalhar com adolescente. Quarto, compartilhando as boas novas. Lembra, pode ser a melhor lição de todas. Se não tiver Jesus, só vai. E aí, amigo, vive uma vida melhorzinha. O inferno está chegando bem ali, tá? Não vou te falar de Jesus não, porque hoje não dá. Pregue as boas novas. Gente, precisamos entender que a salvação eterna de uma única vida é mais importante do que tudo mais que você conseguir fazer nessa vida. É mais importante do que qualquer outra coisa. Fale de Jesus. É só isso que pode verdadeiramente mudar a vida de uma pessoa. Amém? Vocês estão acordados ainda? Que agora tem brincadeira. Acabou o seu tempo. Quem ganhou? Quem ganhou aqui? E aqui, quem ganhou? Quem ganhou? Acabou, Melissa. Quem ganhou? É doido, é? Gente, se dedique à sua meditação essa semana. Relembre os fatos, anote as partes mais importantes. Tá lá atrás. Anote as partes mais importantes. Semana que vem, ainda não é a sua prova, mas na outra vai ser.